E hoje aqui no Olá Curiosos, antes do quadro Simbolopédia das Copas, que vem daqui a pouquinho, eu pedi para conversar com o Thiago José Berg aqui ao vivo, para a gente comentar um assunto que está na boca de todo mundo, aí, principalmente por causa da proximidade da Copa do Mundo. A Copa do Mundo começa esse mês, gente, né? A gente não lembra, mas daqui a 13 dias, 14 dias, começa a Copa do Mundo. E tem um assunto aí que está no auge, né? E antes, né, queria apresentar os livros do Thiago Joseberg, Hinos de Todos os Países do Mundo, livro maravilhoso, tem tudo a ver com a nossa conversa agora, e o Bandeiras de Todos os Países do Mundo, que tem também, né, é tema dessa nossa conversa, e logo, logo chegando um novo livro do Tiago, mas aí vai ser assunto para outra entrevista. Tiago, bom dia. Eu queria falar com você sobre essa questão que depois da eleição, né, do novo presidente, né, o novo antigo presidente Lula, agora no domingo passado, começou a se comentar muito que está na hora de resgatarmos a bandeira do Brasil, as cores do Brasil, né? De não associar mais os símbolos nacionais a um único partido político, né? Porque tem gente aí que pegou ódio pela bandeira do Brasil, pela camisa da seleção, a hora do resgate. Inclusive na propaganda política do candidato Lula, aparecia muito gente com a camisa da seleção brasileira e o número do candidato 13, escrito Lula, né? Para a gente não agora achar que nunca mais o amarelo, o verde, a bandeira do Brasil pode ser usado por por outro tipo de pensamento ideológico. E aí eu queria te falar com você sobre esse resgate e lembrar, Tiago, eu estou falando muito aqui, mas depois eu deixo para você. Quando eu fui para a cobertura da Copa do Mundo de 2006 na Alemanha, eu vi, né, eu presenciei um momento histórico, e eu via isso pelas reportagens lá da TV alemã, que naquela Copa o alemão resgatou o hino nacional, que o alemão não cantava o hino nacional, não dava bola para o hino nacional alemão, e aquele momento da Copa foi o momento do falar, não, esse hino é nosso, nós vamos cantar, nós vamos aprender a cantar, né, porque o alemão nem se interessava em aprender a cantar, e isso a Copa ajudou, né, nesse sentimento de unificação do país. Então, eu queria que você contasse para a gente essa história do hino da Alemanha, por que o alemão não dava muita importância para ele, como foi essa questão do resgate, para ver se a gente consegue aprender alguma coisa para fazer isso aqui também. Então, bom dia de novo, agora a palavra é sua. Bom dia, Marcelo. Olá, curiosos. Realmente é importante o resgate dos símbolos nacionais como representativo de uma nação. Vale lembrar muitas vezes, sobretudo na época das Olimpíadas, da Copa do Mundo, que as pessoas vestem a bandeira, e a bandeira sendo um símbolo de um país, ela acompanha aquela pessoa. Então, quando você veste a bandeira, você veste a nação toda. Então, isso é muito significativo, nós temos que retomar essa importância, né, desses atos simbólicos em que bandeiras, hinos procurem agregar, né, todas as diferenças dentro de uma única nação. E, de fato, muitos países lidam com essa questão das diferenças e têm nos símbolos um importante instrumento para gerar unidade nacional. No caso da Alemanha, que aconteceu? O hino da Alemanha foi escrito pelo Fallersleben, quando ele era um escritor que, para a época, os estados alemães eram muito pequenos, não havia uma Alemanha unificada. Então, ele, pelas suas ideias mais liberais na época, ele acabou sendo exilado numa ilha chamada Helgoland, que pertencia, na época, à Grã-Bretanha. E sentindo muita saudade da sua terra, ele escreveu o atual hino alemão, em 3 estrofes. Porém, pela época que ele escreveu, existiam algumas questões geográficas, históricas, que não mais coincidiam com a Alemanha quando ela entrou no século XX. E, sobretudo, uma questão polêmica, a primeira estrofe falava Deutschland über alles, né? Alemanha acima de tudo, que muitos interpretavam como Alemanha acima de todos.
E, de fato, por toda a questão que aconteceu durante a época da Alemanha nazista, da Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha perdeu a guerra, de fato, as pessoas entraram em crise, olhando praticamente um símbolo que pregava a supremacia. De fato, a Alemanha preservou alguns dos seus símbolos que foram adotados durante a República Weimar, eu já conto essa história, e o hino alemão seguiu-se como parte do símbolo da Alemanha Ocidental, ou República Federal Alemã. A Alemanha Oriental, ou a República Democrática Alemã, que era socialista, tinha seus próprios símbolos. Quando da unificação da Alemanha, inclusive, até se cogitou adotar a atual bandeira da Alemanha e o hino ser trocado pelo hino da República Democrática Alemã, da Alemanha Oriental. Mas essa ideia não entrou em vigor e o hino continuou dessa forma. Então, hoje, os alemães cantam, vamos dizer, a estrofe mais neutra de todas, que fala justamente sobre unidade, direito e liberdade para a pátria alemã. E a Copa do Mundo ajudou a resgatar essa ideia dos símbolos, porque durante muito tempo os alemães, de fato, sentiram vergonha do como os símbolos foram manipulados, sobretudo durante o período da guerra. Então, é muito interessante que os símbolos, quando são resgatados, eles possam justamente trazer essa ideia de unidade e não de separação de um grupo em relação ao outro. E teve algum problema com a bandeira da Alemanha nessa saída, com o nazismo, a saída do nazismo? Teve alguma coisa que deu problema também entre os alemães? Sim, Marcelo. Vamos recordar alguns fatos, né? A bandeira da Alemanha, tricolor, preta, vermelha e dourada, ela não foi a primeira bandeira nacional da Alemanha. Vamos lembrar que essas cores elas foram usadas por, vamos dizer, soldados que ajudaram nas guerras napoleônicas e apareceram pela primeira vez nas revoluções que agitaram a Europa lá em meados do século XIX, em 1848. Porém, quando a Alemanha foi unificada em 1871, se adotaram três cores: vermelho, branco e preto. Justamente preto e branco eram as cores da bandeira da Prússia, e vermelho eram a cor usada por bandeiras de outros estados alemães. E essa bandeira ela permaneceu como símbolo da Alemanha Imperial até a Alemanha perder a Primeira Guerra Mundial. Depois disso foi proclamada uma nova república, chamada República de Weimar, e foi adotado, em vez do branco, a cor amarela ou dourada. Essa bandeira ela foi usada até o período que Adolf Hitler ascende o poder, e depois ele troca essa bandeira pela velha bandeira imperial e usa junto com ela, que depois vai se tornar a bandeira desse partido, a bandeira nacional, que era a bandeira nazista. Quando a Alemanha perdeu a guerra, inclusive, o que aconteceu? Os países que ocuparam, como Estados Unidos, a França, o Reino Unido e a própria União Soviética, para administrar a Alemanha, agora eles teriam que usar alguns instrumentos, né? E de fato eles proibiram todos os símbolos na época. Inclusive eles criaram uma bandeira usada na linguagem internacional de sinais, que é a letra C de Charlie, só que com uma versão que ela tinha um corte, como se fosse um rabo de andorinha, como nós falamos na vexilologia, dizendo assim de maneira popular, que era uma bandeira provisória. Depois que foram criadas as duas Alemanhas, elas acabaram retornando com as cores da bandeira da República de Weimar e seguiram com esses símbolos até a unificação, quando foi adotada a bandeira nacional alemã atual. E, de fato, durante todo esse período, nós vemos assim uma certa desconfiança em ostentar um símbolo que, durante muito tempo, causou problemas, né? Sobretudo entre os vizinhos europeus. Então, a Copa do Mundo, sendo realizada na Alemanha, foi um fato marcante para os alemães da retomada desse orgulho de agora uma Alemanha que era unificada, uma Alemanha que era única, que podia, de fato, ostentar um símbolo que durante muito tempo não foi muito bem visto, né? Então, é interessante o quanto que a bandeira promove essa unidade. Aliás, o simbolismo da bandeira da Alemanha é interessante: preto, vermelho e amarelo. Da escuridão do passado, pelas sangrentas batalhas, chegamos à luz dourada da liberdade. Então,
é muito importante quando os símbolos trazem essa ideia de unidade. Tem outros casos assim de que o povo se revolta depois de um tempo contra símbolos que estão estampados na bandeira, né, que não me representam mais, Tiago? Sim, o que acontece é que às vezes ocorrem alguns problemas com relação a países que têm uma diversidade histórica, cultural e étnica muito grande. Eu me lembro, por exemplo, do caso da Bósnia-Herzegovina. A Bósnia-Herzegovina, até 1993, ela fazia parte do que era chamado de ex-Iugoslávia. E quando a Bósnia declarou a sua independência, ela era um país praticamente com três povos. Eram os croatas, os sérvios e os bósnios. Os bósnios são, na sua maioria, muçulmanos, os sérvios são ortodoxos e os croatas são católicos. Então, imagina que confusão num país desse. Aí o que eles fizeram? Bem, vamos adotar um retângulo branco para a bandeira, indicando a paz, a neutralidade, e vamos colocar um brasão de uma dinastia que governou a Bósnia durante muito tempo, há séculos atrás, chamada Kotromanik, que inclusive era formado por um escudo com desenhos de lírios, né? Parecia muito com os lírios da França. Só que teve um problema. Para os bósnios, ok, porque era um símbolo que representava aquela etnia, mas os sérvios e os croatas não gostaram dessa ideia, então a bandeira já estava dando assim um certo racha, né, entre as pessoas, né, de odiar aquele símbolo, então teve que haver uma nova intervenção com relação à bandeira, e foi criado um comitê para a escolha de um novo símbolo. Inclusive, a bandeira da Bósnia atual não foi feita por um bósnio. Ela foi uma sugestão de um embaixador espanhol chamado Carlos Westendorf. E ela traz um triângulo dourado, que as três pontas desse triângulo representam os três povos, bósnios, croatas e sérvios, e o próprio formato desse triângulo representa o formato do mapa da Bósnia-Herzegovina. E aí usou-se cores como o azul, para dizer que a Bósnia está na Europa, lembrando a ideia da bandeira da União Europeia, que é azul, e das estrelas. As estrelas elas aparecem junto à bandeira para dar essa ideia de que agora a unidade será infinita e que, de fato, a Bósnia é parte da Europa e deve seguir esse discurso de unidade. Então, essa bandeira acabou acalmando assim os ânimos em relação aos conflitos que estavam lá. Inclusive, quando eles adotaram o primeiro símbolo, que era o hino da Bósnia, o primeiro hino da Bósnia, ele foi composto até por um DJ, que chamava-se Dino Merlin. Porque eles falaram, vamos pegar uma música que seja popular, porque o pessoal não vai ter problema. E aconteceu que a música tinha letra, funcionou também, mas não deu certo. Então a Bósnia teve que adotar um novo hino, o hino sem letra. Aliás, eles tentaram até colocar uma letra quando a Bósnia se classificou pela primeira vez para disputar a Copa do Brasil em 2014. Uhum. Só que não vingou, ainda não temos letra oficial no hino da Bósnia. Então, alguns hinos não têm letra também por conta disso. É um racha tão grande no país que não tem como você colocar, se você colocar esse tipo de letra aqui, pode dar problema para um outro grupo. Então, a Bósnia ainda vive, né, vamos dizer assim, uma paz mais morna, né, em relação aos símbolos. Tiago, a gente está falando muito, né, que às vezes aparece um ditador, ele quer se apropriar desses símbolos nacionais, e justamente depois o povo quer se livrar dessas lembranças do ditador, né? É um momento que nós não queremos nada assim. Eu lembro, e aí se a minha memória não estiver boa, você me diz, que na época da guerra do Iraque, depois da morte do Saddam Hussein. Os iraquianos não falaram em trocar bandeira. Que história foi essa e no que deu essa história? Então, o caso do Iraque é um exemplo, né, de que às vezes você tem até uma certa intervenção na bandeira, mas não pode intervir muito, né? Então, é engraçada essa história. O Iraque, ele tem uma bandeira
com 3 faixas horizontais, vermelha, branca e preta, que são as cores pan-árabes, usadas por vários países do Oriente Médio. E o que aconteceu? O Iraque, inicialmente, essa bandeira que vem da época do Saddam Hussein tinha 3 estrelas para representar o que eles falavam que era a República Árabe Unida, que era um projeto de unificar Egito, Síria e Iraque em um único país. Não deu certo, mas as estrelas ficaram na bandeira. Aí o que aconteceu? Quando Saddam Hussein invadiu o Kuwait, no início dos anos 90, ele adicionou entre as estrelas uma profissão de fé islâmica, né, que é a frase Allahu Akbar, Deus é grande, justificando que, na verdade, a invasão do Kuwait seria, né, algo de uma providência divina para resgatar um antigo território. De fato, o Iraque perdeu a guerra, mas a frase continuou. Quando Saddam Hussein foi retirado do poder depois da invasão norte-americana de 2003, entrou-se num dilema, né? O que nós vamos fazer agora com a bandeira que é muito associada ao Saddam Hussein? A primeira proposta, inclusive, foi criada por um comitê dos Estados Unidos e outros aliados ocidentais de trocar a bandeira. Então, eles pensaram numa bandeira branca, colocando lá 2 faixas azuis na base, representando os rios Tigre e Eufrates, e uma faixa amarela representando o povo curdo, já que o sol é símbolo do Kurdistão, e o crescente islâmico. Parecia uma ideia legal, afinal, você trocava um símbolo por outro, mas os iraquianos não gostaram da ideia e disseram que a bandeira era muito parecida com a bandeira de Israel, no sentido de usar um fundo branco, e isso não agradou. Resultado, eles mantiveram os símbolos pan-árabes, que são até pré-Saddam Hussein nesse sentido, que são usados por outros países, mantiveram a frase Allahu Akbar, só retiraram as estrelas. Então, tem casos, às vezes, que esses ajustes eles têm que ser feitos para que se mantenha até a questão da unidade nacional. Então, no caso do Iraque, essa resistência foi um pouquinho uma reversa em relação, por exemplo, ao caso da Bósnia, mas isso tem um papel significativo por conta de todo o contexto do Iraque, né, que é um país dividido também em várias etnias, vários grupos, mas a bandeira iraquiana permaneceu apenas eliminando-se um ou outro elemento, embora houvessem várias propostas. Tiago, só para terminar essa conversa, tá todo mundo esperando o Simbolopédia que está vindo aí, o quadro que o Tiago está fazendo aqui no Olá Curiosos, contando curiosidades, a parte histórica de bandeiras e hinos de países, dos países que disputarão a Copa do Catar, está chegando. Um dos argumentos usados, né, pelo pessoal de extrema-direita aí, que se apropriou da bandeira, do símbolo nacional, é que nossa bandeira jamais será vermelha, né? Esse era o slogan, né? Para falar de conceitos super ultrapassados, mas que virou quase um jargão aí das fake news, daquela história toda. E curiosamente, você me contou essa história há muito tempo atrás, o Brasil já teve uma bandeira com uma estrela vermelha, né? Que pouca gente conhece essa história. Você podia contar que história é essa? Uma estrela vermelha na bandeira do Brasil? Quando é que foi? Realmente, Marcelo, essa história causa um pouco de assim, espanto em muita gente, mas o que aconteceu, né? A bandeira imperial, usada pelo Brasil aí durante todo o século XIX, até a proclamação da República, ela tinha o mesmo formato, né? O retângulo com o losango amarelo inscrito sobre o campo verde. E aí o que acontecia? Nessa bandeira, nós tínhamos o brasão do Império. Quando foi proclamada a República, a bandeira projetada pelos republicanos, agora com a esfera azul, com a faixa branca, com a frase Ordem e Progresso, ela começou a circular entre as novas bandeiras a serem feitas, só que naquele tempo as bandeiras eram feitas quase que artesanalmente, né? Não havia normas e nem regras a serem colocadas, como hoje são as normas industriais. E o que acontece? Tinha alguns navios que ainda ostentavam a bandeira do Império que estavam navegando pelos mares do mundo, né? Um desses navios era o cruzador Barroso.
E quando o cruzador Barroso recebeu a notícia via telegrama que a República havia sido proclamada, ele teve que fazer um ajuste na bandeira. Então, o que aconteceu? Foi bordado sobre a coroa imperial uma estrela vermelha representando a República que havia sido proclamada. Claro que o vermelho ele sempre foi uma cor associada às revoluções, e de fato os republicanos daquela época viam, né, a sua nova república como uma revolução anti o império instalado. E aí aquela bandeira começou a tremular pelos mares, pelo Índico, quando o cruzador Barroso chegou ao seu destino final, foi providenciada uma nova bandeira, agora a bandeira republicana, com ordem, progresso e tudo mais. Mas é um fato curioso, porque também, de fato, tanto o Marechal Deodoro da Fonseca quanto o Floriano Peixoto, os primeiros presidentes do Brasil República, a ideia deles não era nem substituir o brasão imperial, era apenas substituir a coroa imperial por um símbolo que poderia ser uma estrela, por exemplo, representando a República. Então, de fato, essa história é muito curiosa e mostra um pouco, né, o contexto das bandeiras desde do século XIX até os dias atuais, né? Então é interessante nós vermos como que muitas bandeiras praticamente elas acabavam se ajustando às circunstâncias. Então esse foi o caso da nossa bandeira, que tremulou aí com uma estrela vermelha durante alguns meses. Que legal. Olha cada história que o Tiago tem para contar para a gente. E eu vou mostrar de novo os dois livros espetaculares do Tiago, Hinos de Todos os Países do Mundo. E tem esse também que... olha, a garotada ama esse livro, Bandeiras de Todos os Países do Mundo. E eu sempre mostro para o Tiago, né? Falo assim, essa edição que o meu filho Antônio devorava, ela está até um pouco arrebentada, de tanto que ele abria e olhava e marcava, né, as bandeiras. Então a criançada vai amar, porque ela traz toda a evolução das bandeiras de todos os países do mundo. Vira quase um álbum de figurinha aqui, só que não tão caro quanto as que estão nas bancas, né? Mas tem todas as explicações de todos os países do mundo. Estou mostrando algumas páginas. E está vindo novidade aí do Tiago, mas não vou contar hoje não, vou deixar a surpresa por mais alguns dias, mas ele vai contar aqui o livro novo que está chegando, vai ser espetacular também. Então, Tiago, agradecer essa conversa inicial, que agora tem que chamar você mesmo, né? Está vindo simbolopédias. Quer adiantar alguma coisa assim ou já chamo direto? Teremos hoje um spoiler aí, Marcelo. Música clássica na história, hein? Olha, então eu não vou contar os países, mas está chegando o Tiago Joseberg com Simbolopédia das Copas. Vamos lá. Então, Tiago, muito obrigado. Chama você mesmo, vai falar. Vem aí, Tiago, vamos lá. Venha, Tiago, vamos para mais um Simbolopédia das Copas. Vamos ver.